Opa, seja bem-vindo a mais um review aqui no canal. E hoje eu tô trazendo mais uma miniatura aqui, um Audi RS6, e vamos conferir aqui de perto cada detalhe. Então, se você curte miniaturas, já deixa aquele likezão da confiança aí, e se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder nenhum vídeo novo que vai chegar. Olha só que lindeza. Falar lindeza pra ela ainda é pouco, de tão detalhadinha que ela é. E essa é mais uma miniatura preta que eu tô trazendo aqui. Minha esposa até me reclamou que eu só ando comprando pretas. E eu até deixei uma enquete sobre isso aí no canal, na aba comunidade, para vocês ajudarem a escolher a cor de uma das próximas miniaturas aqui. E a votação tava meio a meio lá. Pessoal ainda votando na preta também, estão querendo me fazer dormir no sofá pelo jeito. Mas não se preocupem não, que já tem outras cores vindo aí. E essa versão ainda veio junto um bagageirozinho de teto aqui. E já vamos meter o estilete pra cima e ver de pertinho. E olha só que legalzinho que ele é. Aqui ele tem uns detalhezinhos para prender em cima do capô. E ele abre e fecha ainda, ó. Ele tem tipo uma dobradiçazinha aqui, uma mini dobradiça. E um fecho bem pertinho aqui em cima. Olha aí que legal. Depois eu vou colocar ele aqui em cima do carrinho para ver como é que fica. Deixa eu mostrar mais de perto agora os detalhes aqui para vocês. Ó, aqui a frente dela com aqueles detalhes do logo clássico ali. Olha que riqueza de detalhes que ela tem, é muito bonito. O farol, todos os relevos ali assim, ó, muito bem desenhado. Aqui um close na parte traseira dela. Olha só que coisa linda, gente. Olha a pintura dela como brilha. Para quem coleciona ou quiser dar de presente, isso aqui é uma maravilha. Essa versão aqui é na escala de 1:32 também. Olha que lindo os detalhes do aro dela aqui, que bonito. Só que essa miniatura tem um detalhe, tem uma diferença em relação às outras que eu já trouxe aqui, que ela tem uma suspensão, olha só que legal. Tem uma suspensão traseira aqui e na dianteira as rodas estercem, olha só que legal. Tem até a molinha. Olha só como é que ela se mexe em paralelo. Ainda tem a suspensão também. Olha só a suspensão dela. E as rodas dela são um show à parte aqui, olha só. Desenho do disco de freio lá dentro. Gostei muito do design dessas rodas, o estilo aqui, eu achei muito bonito. Embaixo aqui ela ainda tem um lugar para colocar as pilhas, que vão acender os faróizinhos e emitir os efeitos sonoros dela. E até na parte de baixo ela é muito detalhada, olha só, até onde é que não era para aparecer muito, ela é detalhada. Ó, os escapes aqui numa cor diferenciada, uma cor cromada, que torna ela ainda mais bonita. E essa miniatura ainda abre as 4 portas, olha só. E lá dentro ela parece ser mais detalhada do que as outras que eu trouxe até agora aqui. Os volantes têm os desenhos bem pequenininhos feitos. O painel é desenhado, tem uma cor diferenciada nos botões. O formato dos bancos dela também é bem feitinho, bem realista. Para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, olha só no painel dela aqui os furinhos lá dentro. Aquela parte onde é que sai o ar, olha só que bem feito os detalhes. Essa versão também abre o porta-mala aqui atrás. Olha só que bonito, que detalhado. Tem um acabamento ótimo. Achei perfeita essa parte. E para abrir o capô aqui na frente tem aquele mesmo esquema do Dodge. Só pressionar esse botãozinho aqui que ergue a partezinha do capô para você poder abrir. E uma coisa que me deixou impressionado nessa miniatura foi que apesar de ela estar na mesma faixa de preço, ela é bem mais rica em detalhes. Olha só o motor dela aqui, um show à parte. Além dela abrir as 4 portas, ainda tem a suspensão dos pneus. E a suspensão é paralela ainda, olha só, uma roda e a outra. A parte do fundo aqui é uma suspensão só. Mas a da frente elas são paralelas, ó. A suspensão é uma roda e aqui na outra, ó. Elas são independentes aqui na frente. A parte dos vidros aqui é tão bonita que eu não sei nem dizer se é um acrílico. Deve ser um acrílico mesmo, mas parece vidro. De tão bonitinha e transparente que ela é.
E a única coisa ruim dessas pinturas pretas assim espelhadas é que quando você vai apertando, mexendo nela, fica cheio de digitais, cheio de dedos marcados aqui. E você tem que acabar dando uma polida nela aí para limpar e ela ficar no jeito. Essa versão não conta com aquela função pullback, mais conhecida como fricção aqui no Brasil, na qual você puxa para trás e ele pega uma corda e sai andando. Mas mesmo assim ela é muito linda e compensou demais. E um detalhe chato aqui é essa partezinha do porta-mala de teto. Ele até encaixa bem aqui, bem perfeito, mas ele não fica preso, ele fica solto. Ou seja, só se você for deixar de enfeite assim. Mas se for mexer com ele, ele já vai cair daqui, porque ele fica totalmente solto. Se tem alguma maneira de prender ele aqui, eu não descobri. Se você já tem um desse, deixa um comentário aí no vídeo pra mim, se você souber alguma maneira de deixar ele preso aqui em cima. Pois a única maneira que eu pensei aqui foi usando um adesivo 3M mesmo, pra já deixar ele coladinho. E outro detalhe aqui foi que depois que eu coloquei as pilhas nele, eu tava esperando que ele fizesse aquele ronco, ligando o motor clássico, igual os outros pressionando aqui. Mas ele simplesmente não liga, não ligou. Eu acho que é um defeito dessa minha unidade que veio. Depois eu vou tentar abrir ele todinho, olhar lá dentro se não tem nenhum fiozinho solto. Porque ele só tá funcionando nessa parte aqui, quando você abre uma porta, ó. Aí ele acende o farol da frente aqui. E a lanterna traseira. E ele não liga o motor quando você dá aquele clique no capô dele aqui para baixo, que nem aquelas outras versões que eu mostrei aqui. Ou não tem nesse modelo, eu não sei dizer direito, mas eu creio que era para ter. Eu vou ter que abrir ele certinho, olhar tudinho se não veio um fiozinho solto. Mas mesmo assim, como ele é mais para enfeite, mais para colecionismo, eu gostei muito. Esse detalhe eu nem dei tanta importância assim. Achei que valeu o custo-benefício dele, tá bem pago. Compensou o dinheiro que eu gastei. E se você for comprar um desse, eu recomendo. Pode comprar sem medo, que ele é muito detalhado e você vai acabar gostando muito. E se você gostou do review de mais essa miniatura, não esquece de deixar aquele likezão da confiança aí para fortalecer o canal. Se inscreve para não perder nenhum brinquedo novo que tá chegando. E é isso aí, pessoal. Até o próximo review. Tchau, tchau!